Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer este lindo tapete. Ele é super fácil de fazer e bem econômico, tá meninas? Esse tapete é usado apenas o ponto básico do crochê, que é o ponto alto e o ponto correntinha. E usamos também um ponto baixíssimo aí para estar fechando aí as nossas carreiras. Esse tapete, meninas, ele ficou medindo de comprimento 66 centímetros, tá? De comprimento e 46 centímetros e meio de largura. Eu vou passar aí a lista de materiais que eu usei para fazer, tá? A videoaula de hoje. Eu usei aqui o barbante número 6 na cor laranja. Usei também o barbante número 6 na cor cru para fazer aqui esses detalhes aqui à volta do tapete. Ele vai bem pouquinho, tá, meninas, o cru. E usei também aqui, ó, até a sobra, tá? Esse daqui eu gastei para estar fazendo, tá? Duas peças dessa aqui, que eu tô com a minha outra pronta aqui, tá bom? Que é 2 tapetinhos. Eu gastei 2, tá? Novelos desse daqui. Esse daqui não é cone, tá, meninas? Ele é um novelo pequeno, tá? Mas ele é o número 6 também, então gastei 2 desse daqui. Então, era isso, tá, meninas? E a agulha que eu usei é a de 3,5, tá bom? Se vocês quiserem estar usando nesta cor, aí está a cor, tá bom? É na cor caramelo, a cor laranja e também na cor cru, para estar passando aqui esses detalhes. Porém, a cor, a escolha aí de vocês, fica... Aí, vocês podem estar trabalhando a cor que vocês quiserem, tá bom? Então, era isso, meninas. Eu espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixe seu joinha e compartilhe os nossos trabalhos. E para você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, se inscreva e ativa aí o sininho de notificação na opção todas, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado aí pelo YouTube e venha e acompanhar os nossos trabalhos. Estamos com videoaulas, tá, meninas? Todas as semanas. E eu peço aí, tá? A companhia de vocês aí. Mas antes aí, tá, meninas? De nós começar a nossa videoaula, se vocês quiserem ir fazer um jogo de tapete, tá? É só estar aumentando aqui, ó, essa parte aqui do meio, tá bom? E está aumentando as carreiras, tá bom? Eu fiz com 23, tá? Carreirinhas dessa aqui, na caramelo, tá? Aqui no meio. Então, vocês podem estar fazendo mais, tá bom? Mais carreiras aí do tamanho que vocês quiserem. Esse modelo é bom, né? Para que vocês queiram trabalhar o tamanho que vocês quiserem aí. Se quiser fazer uma passadeira, só está aí aumentando aqui, ó. Nessa parte aqui do meio, aumentando as carreiras, tá bom? Então, essa é a dica aí que eu deixo, caso vocês queiram fazer uma passadeira. Então, era isso, meninas, e vamos lá para nossa videoaula deste lindo tapetinho, muito fácil, rápido e econômico de fazer. Nós vamos iniciar aqui a base do nosso tapete, começando com a cor caramelo. Vou iniciar fazendo a laçada. E vou começar aqui com 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou trabalhar aqui minhas 19 correntinhas e já volto com vocês. Voltei aqui, olha, já com as minhas 19 correntinhas. E agora, eu vou fazer desta forma. Eu vou vir aqui na 7ª correntinha, voltando para trás, vamos contar aqui, ó. Dessa última correntinha que nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na de número 7, insira a agulha dentro. E vamos aqui fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Aqui, nós temos que ficar com esse intervalinho aqui, tá bom? E vou aqui na próxima correntinha na frente, fazer mais um ponto alto. Vou na próxima correntinha à frente, fazer um ponto alto. Vou fazer apenas uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha e na próxima na frente, vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha à frente, um ponto alto. E na próxima frente também um ponto alto.
Então, aqui, tá? No início, nós vamos ficar aqui com bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando aqui uma correntinha na base. Vou fazer agora uma correntinha de separação, pula uma correntinha e na próxima corrente, vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha à frente, vamos fazer um ponto alto e na próxima frente, fazer aqui um ponto alto. Ficando aqui com 3 grupos, tá? De 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha e na próxima e última correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui, olha, da mesma forma, no início ficamos com esse bloquinho vazio e no final também nós temos que ficar com esse bloquinho vazio. Assim que fizer aqui no início, tá? Nós vamos agora fazer 2 correntinhas, virar aqui nosso trabalho. E aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos, nesse intervalo de uma correntinha. Então, aqui, tá, meninas? Nós vamos ficar agora com um bloquinho de 3 pontos altos, que essas 2 correntinhas já é o nosso primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação, pula esses 3 bloquinhos aqui, tá? Esses 3 pontos altos, vem nesse intervalinho de uma correntinha e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo intervalinho aqui de uma correntinha, vamos fazer também 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E chegamos aqui, ó, no início que ficou essa argolinha, nós vamos aqui fazer 2 pontos altos no intervalinho. E o terceiro ponto alto, nós vamos pegar aqui dentro da correntinha, pra estar aqui prendendo, ficando firme aqui esse ponto, dessa forma aqui. Então, agora aqui, meninas, na nossa segunda carreira, nós vamos ficar com 3 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos iniciar agora, deixa eu desenrolar a minha linha aqui. E agora, na nossa próxima carreira, tá? Vai ser assim. Assim que finalizar, vocês façam, tá? 2 correntinhas, eu tô fazendo com 2, mas se vocês têm costume aí de fazer com 3, pode estar fazendo, tá? Eu fiz 2 correntinhas, que vai servir como intervalo, e aqui uma correntinha, perdão, vai servir como ponto alto e uma correntinha como intervalo. E vou aqui fazer o grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo grupo, aqui no intervalinho, e fazer aqui mais 3 pontos altos. Vai ficando assim, ó, meninas. Vamos novamente, uma correntinha, vamos no próximo intervalo, pulo os grupos, tá, de pontos altos. E no próximo intervalo, nós vamos fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Nós vamos vir aqui, ó, dentro da correntinha do primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto. Faça agora 2 correntinhas, vira o trabalho e vamos fazer nesse espaço 2 correntinhas. Vamos agora fazer uma correntinha de separação, vamos no próximo intervalo de uma correntinha e vamos ir fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Vamos aqui, ó, nesse primeiro intervalo aqui do início da nossa carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, perdão, 2 pontos altos e um ponto alto aqui, ó, em cima da segunda correntinha. Isso eu fiz com 3 correntinhas, mas se você estiver fazendo com 4, tá aí na terceira correntinha. Então, meninas, olha, essa aqui vai ficar a nossa base.
E essa base, vocês, se quiser que o tapete fique maior, vocês podem estar fazendo ela bem mais maior. Eu vou fazer com 19, tá? Voltas dessas daqui que eu estou fazendo. E já eu volto aqui com vocês. Lembrando vocês, ó, que no início nós ficamos com 3 bloquinhos, tá? De 3 pontos altos. Na segunda nós ficamos com 4. Na terceira nós ficamos com 3. E na quarta ficamos com 4. Então, vai ser assim. Uma carreira de 3 bloquinhos e uma carreira de 4. Uma carreira de 3 e uma carreira de 4. Assim, vocês façam o tamanho que vocês desejarem. A minha vai ser com 19, tá? Carreiras dessa daqui. Então, vou fazer as minhas e já volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui. Eu tinha falado 19, tá? Carreiras dessa daqui, mas é 21, tá bom? Me desculpem aí, mas são 21. Então, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Sempre nós temos que terminar da mesma forma que iniciamos, tá? Nós temos que terminar sempre deixando aqui, ó, essas argolinhas aqui, ó, nos cantinhos, tanto no início como no final, ok? Então, se vocês quiserem estar fazendo uma passadeira, vocês podem estar aí aumentando, tá? Essas carreiras do tamanho que vocês quiserem, ok? Então, essa aí, tá? É a dica aí que eu deixo aí, se vocês quiserem estar fazendo um tapete maior, ou até mesmo na passadeira. Então, é super fácil de estar aumentando, só ir fazendo carreiras, ok? Mas sempre tem, ó, da mesma forma que começar aqui com essas 2 argolinhas aqui, esses bloquinhos vazios no início, tem que terminar também no final, tá bom? Pra dar certinho. Então, vamos lá iniciar, tá? A nossa próxima volta. Eu vou iniciar aqui subindo, tá? 2 correntinhas e vou aqui, tá? Fazer 2 pontos altos. No total, vou ficar com 3 pontos, contando aqui com essas 2 correntinhas que nós iniciamos. Vou fazer agora 2 correntinhas, volta no mesmo espaço, olha, no mesmo espaço, e faço aqui mais 3 pontos altos. Ficando aqui, ó, nesse canto, esse leque, tá bom? E assim que fizer, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas e vou aqui, ó, pula esse espaço e vou aqui nesse intervalo de correntinhas e vamos fazer 3 pontos altos. Agora, vai ser apenas uma correntinha e vamos para o próximo espaço e vamos fazer novamente 3 pontos altos. Então, meninas, é super fácil, tá? De fazer essa base aqui. Vai ficando assim, ó. Uma correntinha, vamos pro próximo espaço, olha, pula aqui, ó, esse espaço e vamos no espacinho vazio e fazer aqui 3 pontos altos. E assim nós vamos fazer, meninas, até no final aqui, até chegar aqui nesse canto. Assim que chegar, eu volto com vocês para nós trabalhar essa parte aqui, ó, da lateral menor do nosso tapete. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a nossa lateral maior do tapete já pronta. Deixei aqui para fazer o canto junto com vocês. Então, aqui, ó, quando nós vamos chegar aqui, ó, para fazer o cantinho, o finalzinho, tá? Vai ser feito com 2 correntinhas. Somente aqui nessa parte do meio, aqui, ó, entre os pontos, que vai ser feito com uma correntinha. Então, vamos lá. Fez as duas correntinhas, vamos vir aqui, tá? Nesse espaço aqui, ó, no canto. Eu vou já colocar o meu fio para esse lado, para mim estar arrematando ele junto. E vamos aqui fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espaço, tá? Então, nós vamos ficar com esse leque aqui no canto, assim. Uma correntinha de separação, vamos pular esses 3 pontos e no espaço de uma correntinha, vamos fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço de uma correntinha, os 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, cheguei aqui no outro canto, aqui, ó, da nossa lateral, e vamos fazer aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, olha, na nossa lateral menor vai ficar desta forma, com leque, tá, nos cantos, 2 leques e 2 grupos de 3 pontos altos aqui no meio. Chegamos na nossa lateral maior, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos aqui, ó, nesse intervalinho, vamos fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. E assim, nós vamos seguir a sequência, tá? Conforme nós fizemos ali na nossa outra lateral, tá bom? Na nossa outra lateral, que é a nossa lateral maior, ok? Então, vou trabalhar aqui toda a minha lateral. Quando chegar aqui no canto, nós vamos fazer a repetição do leque, que é o mesmo que nós fizemos aqui e aqui deste lado, ok? Então, vou trabalhar, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, fiz aqui a minha lateral menor, que foi da mesma forma que nós fizemos nessa daqui, que eu fiz junto com vocês, né? E agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, nessa última correntinha que nós iniciamos. Então, vou aqui, ó, fechar, fazer uma correntinha, vou estar pegando aqui a minha tesoura e vou estar aqui cortando meu fio, vou dar uma puxadinha nesse ponto. E agora é só estar arrematando aqui, tá? Vou escondendo essa linha aqui, ó, pegando sempre em cima do ponto alto, essa última perninha, tá? Da cor daquela do ponto alto, né? Que fica. E vou escondendo, ok? Então, vou arrematar o meu fio aqui, escondendo ele. E já eu volto aqui com vocês, já com a nossa linha, tá? Da cor laranja. Ok? Mas antes, meninas, de nós iniciar aí a nossa próxima carreira, quero aí falar com vocês. Se você estiver fazendo o tapete menor com este tamanho aqui, tá? Com 21, tá? Aqui no meio, aqui, tá bom? Aqui na lateral, tá? Esses bloquinhos de ponta, nós temos que ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanto na lateral maior, tá bom? Desse lado, como desse aqui. Então, temos que ficar com 9 bloquinhos desse aqui, ó, de 3 pontos altos. E nessa menorzinha, nós temos que ficar com 2, tá? Olha, se vocês estiver fazendo com 21, tá? Carreiras aqui naquela base inicial que nós fizemos, tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui, meninas, eu vou iniciar, tá? Vou iniciar dessa parte aqui, tá bom? Pegando a nossa cor laranja. E eu vou vir aqui, ó. Tem esse leque? Vamos vir aqui. Nesse espaço de 2 correntinhas. E aqui eu vou estar fazendo uma correntinha. Vou arrematar meu ponto, meu fio desta forma, tá? Vou fazer 3 correntinhas, volta no mesmo lugar. E aqui nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Com as 3 correntinhas, vai ser 4. Então, aqui nós temos que ficar com 4 pontos altos aqui nesse canto, que é a nossa lateral menor. Vou fazer agora 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo, tá? De uma correntinha. E aqui nós vamos fazer também 4 pontos altos. Isso, 1. Eu já estou arrematando, tá? Escondendo aqui o meu fio por entre os pontos. Aí, a pontinha que sobrar, aí eu vou depois, né, e corto e passo a cola, tá? Pra estar aí ficando bem firme. Fez as 4 pontos altos. Vou fazer agora as 2 correntinhas. Vou nesse intervalo novamente também 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pontos, 2 correntinhas. Cheguei aqui, ó, novamente, ó, nesse intervalo aqui. E aqui nós vamos também trabalhar 4 pontos altos.
2 correntinhas. Vamos aqui, ó, no meio do leque, que nós fizemos no canto, também 4 pontos altos. Essa ponta de linha, tá, que sobrou aqui do arremate, eu já vou estar aqui cortando ela. Então, aqui, ó, no nosso canto, que é na lateral menor, que vai ser o canto do tapete, olha, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, aqui é na nossa lateral, tá, maior do tapete. Aqui, meninas, vai ser assim. Vamos fazer 2 correntinhas dos 4 pontos, tá? Pra vir aqui, ó, nesse intervalo. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Agora, vai ser apenas uma correntinha, tá? De separação. Vamos vir no próximo intervalo. Vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo intervalo de uma correntinha, vamos fazer 3 pontos altos. E assim, tá? Que nós vamos trabalhar até o final aqui dessa carreira. Até aqui nesse último espacinho vazio, antes aqui do canto, onde nós temos aquele leque, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, seguindo essa sequência, até aqui. Aí eu volto com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a minha lateral maior, já feita. Então, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos aqui, tá? Nessa nossa outra lateral, onde nós começamos com a cor laranja. Vou fazer agora 2 correntinhas, cheguei aqui no meu canto, tá? Nós vamos fazer os 4 pontos altos aqui dentro deste leque. E agora, nós vamos iniciar aqui a nossa lateral menor. Fiz os 4 pontos, 2 correntinhas, vou nesse intervalo, tá? De uma correntinha. E aqui, nós vamos fazer também 4 pontos altos nessa lateral. São trabalhados com 4 pontos. E 2 correntinhas de separação, vou no próximo intervalo. Vamos aqui fazer novamente os 4 pontos altos. 2 correntinhas de separação. No próximo intervalo, vamos aqui fazer os nossos 4 pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, nesse leque no canto, vamos também aqui dentro fazer 4 pontos altos. Pronto, eu fiz aqui, tá? Minha lateral menor, com os 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos agora iniciar aqui a parte na lateral maior. E nós vamos aqui fazer 2 correntinhas de separação. Vamos nesse intervalo fazer apenas 3 pontos altos. Que aqui agora, como é a nossa lateral maior, vai ser trabalhado com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vim trabalhando nossos grupos de 3 pontos altos para cada intervalinho de uma correntinha, ok? Então, meninas, olha, é o mesmo que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar deste lado. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa carreira, tá? A nossa volta toda pronta, tá? Aqui também nós ficamos com 10 grupos, tá? De 3 pontos altos separados por uma correntinha. Tanto na lateral, nessa lateral, como nessa outra, nós temos que ficar com o total de 11 grupos, de 10 grupos de 3 pontos altos. Vamos iniciar aqui a nossa próxima volta, subindo aqui as 3 correntes, eu vou subir, tá? 3 correntinhas, mas se vocês trabalharem com 2, pode estar trabalhando. Eu vou subir com 3, tá? Que eu achei melhor aqui para nós estar aqui fechando com ponto baixíssimo. E vamos agora aqui, ó. Nesses grupos de 4 pontos, vamos ter um aumento, nós vamos ficar com 5. Então, vamos para o ponto alto à frente, um ponto alto. No próximo ponto alto, e no próximo também
nós vamos aqui fazer 2 pontos altos nesse último ponto alto, tá bom? Nos demais, é apenas um ponto. E 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo grupo de 4 pontos, fazer um ponto para cada ponto. Cheguei aqui no último ponto e 4º ponto, vamos ter o aumento trabalhando 2 pontos altos. E essa é a sequência, tá? Que nós vamos fazer na nossa lateral menor. Tanto aqui nessa, como a outra vai ser trabalhada dessa mesma forma, tá bom? Sempre vamos ter o aumento aqui no 4º ponto alto daqueles 4 pontos que nós temos. Olha, sempre fizemos o aumento no último ponto. Vamos ficar com 5. E mantendo as 2 correntinhas de separação. Cheguei no outro grupo, também a mesma forma. Fazendo os pontos altos para cada ponto. E chegar aqui no último ponto, vamos ter o nosso aumento. Fazendo 2 pontos. 2 correntinhas. E vamos novamente trabalhar os 5 pontos altos nesse grupo. Que é um ponto para cada ponto. E no 4º ponto aqui, e o último ponto, vai ser feito 2 pontos altos, tá bom? Desta forma, olha, ficamos com, nos 5 grupos, ficamos com 5 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Aqui, meninas, nós vamos vir aqui, ó, em cima desses pontos altos, nós vamos trabalhar os 3 pontos altos, tá? Um ponto para cada ponto. Aqui nessa lateral, vai ser 3 pontos, uma correntinha. Vou no ponto, os 3 pontos à frente, vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Uma correntinha. Vamos nos 3 pontos da base também fazer 3 pontos altos. Então, é assim, essa sequência que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa lateral tá maior. Vamos ir trabalhando os grupos de 3 pontos altos, que é essa forma aqui, ó, que nós vai trabalhar. Quando chegar aqui no canto, tá? Aqui, onde nós temos os 4 pontos, nós vamos trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá bom, meninas? Então, trabalho de vocês aí, quando chegar aqui, ó, eu venho trabalhando os 5 pontos. Chegando aqui na lateral maior, nós vamos repetir o mesmo que repetimos aqui. Trabalhando os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Pronto, meninas, olha, eu voltei aqui, olha, já com a minha volta toda trabalhada, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui, que eu fiz junto com vocês, aqui nessa lateral menor, que é a nossa parte oval do tapete, nós fizemos aqui também do outro lado, tá bom? E na parte maior, aqui na lateral, também nós fizemos da mesma forma. Então, vou aqui fechar minha volta junto com vocês. Na 3ª correntinha, tava aqueles 5 pontos altos. Vamos ir fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa próxima volta, subindo aqui as 3 correntinhas, que já conta com o nosso primeiro ponto. E vamos ir trabalhando aqui, um ponto alto para cada ponto. E aqui nós vamos ter o aumento, tá? Nesses grupos de 5 pontos altos. Nós vamos ficar com 6. Tendo o aumento aqui, ó, chegamos no último ponto, então aqui nós vamos ter um aumento. Vamos fazer 2 pontos altos aqui nesse ponto alto. 2 correntinhas de separação. Vamos para o próximo grupo de pontos, fazendo um ponto para cada ponto. Até chegar aqui no último ponto alto, tá? Quando chegar nesse último ponto alto, nós vamos ter o aumento. Nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Vamos para o próximo grupo e também trabalhar aqui da mesma forma que nós tínhamos trabalhado ali. Vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. E fazendo o aumento aqui nesse 5º ponto alto, que é o último ponto. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer esses 2 grupos aqui, meu, que falta, da mesma forma que eu fiz esses aqui, e já volto aqui com vocês.
Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a minha parte oval já trabalhada. E nos 5 grupos que nós tínhamos de 5 pontos altos, ficamos com 6 pontos altos, tá bom? Então, a única diferença tá aqui na base do nosso tapete, vai ser somente aqui na parte oval, que nós vamos sempre estar fazendo um aumento. Em cada carreira, tá? Em cada volta que nós fizer, nós vamos ter esse aumento aqui, ó, nesses últimos pontos altos, tá? Daqueles 5 grupos aqui na parte oval, que nós ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó, nessa parte oval, tá, de aumentos, tá, de ponto. Nas demais aqui, ó, nessa lateral menor e nessa aqui, tá, que nós temos esses grupos de 3 pontos altos, né, vai ser da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Depois de fazer aqui, olha, o meu grupo de ponto altos, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? E cheguei aqui na parte reta do tapete, onde nós vamos trabalhar aqui os nossos grupos, tá? De 3 pontos altos. Aqui, meninas, somente aqui, ó, que eu faço 2 correntinhas, tá? Que é antes aqui, ó, da parte oval, depois, né, perdão, e antes da parte oval. Tanto desse lado, como deste daqui, ok? Aqui na parte do meio, é apenas uma correntinha. Então, vamos lá. Vamos ir trabalhando agora os nossos 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Aqui, nós não vamos ter nenhuma diferença, vai ser a mesma repetição, tá bom? Olha, são a mesma repetição. Então, eu vou repetir aqui, fazer os meus pontos, tá? Até chegar aqui nessa parte oval. Essa parte oval, meninas, como eu falei pra vocês, é a mesma dessa daqui, ok? Da mesma forma que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui. Trabalhou esta parte oval, chegando aqui, trabalha a mesma, tá? A sequência que nós vem trabalhando, que vai ser a mesma repetição nessa parte reta, que é a mesma que nós começamos a trabalhar aqui, ó. São a mesma repetição, tá bom? Então, vou trabalhar toda a nossa volta, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui, ó, já com a nossa volta, tá? Toda finalizada. E eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos, tá? Essa terceira correntinha, que é o nosso primeiro ponto, então, vamos nela. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira, subindo as 3 correntinhas. E agora aqui, ó, nesses 6 pontos altos, nós vamos ficar com 7, tá? Aqui na nossa parte oval, que nós ficamos com os grupos de 6 pontos altos, né? Agora, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Vamos sempre ter o aumento aqui nesse último ponto alto, como eu falei pra vocês aí, já na nossa carreira anterior, né? Olha, vamos ter o aumento aqui nesse último ponto alto, então, nós ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vamos manter as 2 correntinhas e nós vamos vir aqui novamente, olha, nesse grupo, tá, de pontos altos, e vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto. Até chegar ali no nosso último ponto alto, no nosso 6º ponto, né? Cheguei aqui no 6º ponto alto, nós vamos ter esse aumento aqui, aumentando, tá? Esse ponto alto ficando com 7. Vamos manter as 2 correntinhas e vamos aqui, ó, no próximo grupo, e nós vamos ir trabalhando, tá? Os pontos altos, até chegar ali no nosso último ponto alto, tá? Desse grupo. Cheguei aqui, ó, no último ponto, nós vamos ter o nosso aumento. Vamos trabalhar 2 pontos altos, tá bom? Olha, aqui sobrou, tá? Mais 2 grupos pra nós fazer o nosso aumento. Vou fazer eles da mesma forma que eu fiz aqui, já eu volto aqui com vocês. Pronto, olha, pessoal, voltei aqui com a minha parte oval já trabalhado, 7 pontos, sempre fazendo aumento aqui nesse último ponto alto, tá? Daqueles grupos. Então, essa é a nossa parte oval.
E agora, nós vamos trabalhar aqui esta lateral nossa, tá maior, que é a nossa parte reta. Vou fazer as duas correntinhas e aqui nós vamos manter, tá bom? O mesmo padrão. Nós vamos manter, tá? Os 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Nós não vamos ter nenhum aumento, vamos fazendo sempre a mesma repetição, tá bom? Olha, desta forma. Uma correntinha e voltando aqui trabalhar os 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, essa parte reta aqui do nosso tapete é a mesma repetição, tá bom? Não vai ter nenhum aumento, nenhuma diferença nele, tá? Somente aqui, ó, na parte oval, tá, meninas? Que nós vamos aí ter o nosso aumento. Que na carreira anterior nós tínhamos 6 pontos altos e agora nessa que nós estamos trabalhando, nós temos que ficar com 7 pontos altos. Então, vocês seguem, olha, o mesmo padrão aqui nessa parte reta do tapete. Chegando aqui na parte oval, vocês trabalham o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Fazendo o aumento sempre aqui no último ponto alto. E nós temos que ficar com 7 pontos altos nesses grupos aqui, tá bom? Nesses 5 grupos de 6 pontos altos. Na parte reta é a mesma repetição, tá bom? Que é a mesma que iniciamos aqui. Então, o trabalho de vocês aí, vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa volta do nosso tapete já finalizada. Deixei para fechar com ponto baixíssimo aqui junto com vocês. Vamos fechar aqui na terceira correntinha que nós iniciamos, tá? Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Aqui, olha, na parte oval, tá? Nas duas partes oval, nós tinha ficado com 7 pontos altos, né? Agora, vamos ficar com 8, porque para cada, tá, grupo desses aqui, nós vamos fazer o aumento, tá? Como eu disse para vocês, os aumentos vai ser somente na parte oval, que nós vamos ter a diferença. Então, já fiz minhas 3 correntinhas, vou para o ponto alto à frente. Vou fazer um ponto alto. No ponto alto também, um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. E nesse último ponto, tá, daqueles 7... nós vamos ter o aumento. Vamos trabalhar aqui 2 pontos altos nesse ponto alto. Olha, ficamos aqui com esse aumento. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, nós vamos continuar fazendo essa mesma repetição. Vamos manter as duas correntinhas e vamos para o próximo grupo de pontos altos. E vamos aqui fazer um ponto alto para cada ponto, até chegar no último ponto, tá? No último ponto que nós vamos fazer o aumento. Meninas, qualquer coisa, tá? Se não estiver dando para vocês visualizar aí na hora de trabalhar, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai, cada dia, estar melhorando aí para vocês, tá bom? Então, nós precisamos aí da reclamação de vocês, se tiver alguma coisa aí atrapalhando na hora de fazer aqui os pontos, tá bom? Olha, aqui nós fizemos o aumento, nós vamos manter as duas correntinhas, chegando aqui novamente naquele grupo de pontos altos, vamos aqui fazer um ponto alto para cada ponto, até no último ponto. No último ponto, nós vamos acrescentar, ter o nosso aumento, tá? Vamos ficar com 2 pontos. Olha, cheguei no último ponto, então aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, ok? Olha, é assim, tá, meninas, que nós vamos fazer. Sobrou aqui ainda 2 grupos, tá? Pra nós estar fazendo o aumento. Vou fazer aqui, quando chegar aqui na nossa parte reta, tá? Do nosso tapete, eu volto pra nós trabalhar aqui juntos. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com a minha parte oval trabalhada. Agora, nós vamos aqui trabalhar a nossa parte reta, tá? Do nosso tapete.
Aqui, tá? Depois de fazer o último grupo, eu tinha falado pra vocês, né? Olha, então, depois de fazer aqui a parte oval, pra entrar aqui, ó, na parte reta, é 2 correntinhas, tá? E antes também, é 2 correntinhas. Somente aqui, ó, nesses pontos aqui do meio, que são apenas uma correntinha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer as 2 correntinhas e vamos aqui, ó, ir trabalhando, tá? Os 3 pontos altos. Aqui, meninas, na parte reta do tapete, é a mesma repetição. Nós não vamos ter nenhuma diferença aqui, tá? Nós vamos manter os mesmos pontos, tá? Que é os 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, é super fácil, tá? De fazer aqui a parte reta, porque é apenas repetição, né? Que nós estamos fazendo, olha. Aqui, fazemos os 3 pontos, né? O grupo de 3 pontos e uma correntinha de separação. Somente na parte reta que vai ter aquela diferença que nós vamos ter que acrescentar para cada grupo, né, um ponto alto. Pronto, meninas, olha, é assim, tá? A nossa parte reta é a mesma repetição e na nossa parte oval, chegando aqui, tá? Vocês trabalham a mesma forma, tá? Que nós fizemos aqui, ok? Então, eu vou trabalhar a minha aqui, quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui, olha, com nossa volta toda finalizada. E nós vamos aqui iniciar a nossa próxima volta, mas antes, tá, quero falar pra vocês, ó, que aqui, ó, na parte oval, tá, eu não fiz aqui junto com vocês, porque é a mesma repetição, tá, meninas? São a mesma repetição, eu acho que não teria aí necessidade de eu estar fazendo aqui a outra parte, tá bom? Então, vamos lá. Se caso aí vocês, né, quiser, quando eu fizer o tapete, né, de fazer a outra parte, vocês deixam aí nos comentários aí, tá? Mas eu acho que está sendo bem explicado, e aí vocês entenderam, né, como que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu fiz aqui minhas 2 correntinhas, agora eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, tá? Daqui que nós iniciamos. Então, agora, meninas, nós vamos trabalhar aqui na parte oval, que nós tínhamos aqui 8 pontos altos, nesses 5 grupos, né? Agora, nós vamos ficar com 9. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, vou para o ponto alto à frente, vou trabalhar um ponto alto, e nós vamos ir trabalhando, olha, ponto alto em cima dos pontos altos, até chegar ali no último ponto, aonde nós vamos ter o nosso aumento. Então, agora, nós vamos ficar com 9 pontos altos aqui nesses grupos de 8. Cheguei aqui, ó, no último ponto, aqui vai ser 2 pontos altos. Vamos acrescentar um ponto. Olha, dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos manter as 2 correntinhas de separação e o aumento vai ser apenas aqui nos pontos altos, tá? No último ponto. Vamos voltar aqui, ó, trabalhando o nosso segundo grupo da parte oval. Cheguei no último ponto, aqui nós vamos ter o nosso segundo aumento. 2 correntinhas, cheguei aqui no próximo grupo de pontos altos, vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos ter o nosso aumento. Pronto, olha, meninas, então é assim, tá? Que nós vamos trabalhar. Fiz esses 3 grupos de pontos junto com vocês, e agora sobrou 2 aqui pra mim estar fazendo. Eu vou fazer ele, quando chegar aqui na parte reta, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, olha, meninas, voltei aqui com a minha parte oval trabalhada. Trabalhei aqui, ó, os 5 grupos, tá? De pontos altos.
que são 5, né? Que vai ficar com 9 pontos altos, fazendo o aumento sempre aqui no último ponto alto, tá? E essa mesma parte aqui, que é a parte oval, vamos trabalhar essa daqui, tá bom? Que é a mesma repetição, ok? Que é a nossa segunda parte oval. Aqui na parte da reta do nosso tapete, nós vamos aqui, ó, fazer 2 correntinhas e vamos vir aqui manter os mesmos pontos, tá? Vamos manter os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos vir aqui nos 3 pontos, trabalhar os 3 pontos altos. Então, na nossa parte reta, onde nós temos aqui, ó, esses 3 pontos altos separados por uma correntinha, esses grupos de pontos altos, vai ser a mesma repetição, não vamos ter aumento nenhum, tá bom? Então, vocês trabalham seguindo essa sequência, mantendo esses pontos até o final da nossa carreira, tá bom? Olha, é a mesma que nós fizemos, tá? Somente aqui na parte oval, que é essa aqui que nós fizemos, que nós vamos ter aqui os aumentos, tá? Um ponto alto para cada grupo. Vamos ficar com 9 pontos altos aqui nesses 8 pontos. E manter as 2 correntinhas. Trabalhe aqui a parte reta, tá? Que é a mesma repetição. Faça a parte oval da mesma forma que nós fizemos aqui. Quando chegar aqui, ó, na parte reta, também faça o mesmo que fizemos aqui, ok? Vou fazer a minha quando chegar aqui, ó, no finalzinho e volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha, tá, que nós iniciamos. Então, nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, meninas, nós vamos cortar aqui o nosso fio laranja, que nós vamos agora trocar, tá, de fio. Então, vou cortar ele aqui. Vou arrematar, tá, o meu ponto, escondendo ele aqui por entre os pontos. E assim que eu arrematar, esconder, vou dar uma passadinha aqui. Depois, no finalzinho que eu terminar, tá, de fazer, a gente depois arremata certinho aqui esses pontos pro lado avesso. Agora, meninas, nós vamos pegar o nosso barbante na cor cru, que é a cor que eu estou usando. E nós vamos aqui. E no mesmo ponto, tá? Que nós fechamos aqui com ponto baixíssimo, aqui, ó. Vou estar puxando aqui o meu fio. E vou já iniciar aqui a minha carreira. Vou subir aqui as 3 correntinhas. Essa correntinha, essa ponta de linha, tá, meninas? Eu já vou estar arrematando aqui junto as correntinhas. Vou para o ponto alto, à frente, e aqui eu vou fazer, tá, um ponto alto. Vamos aqui de novo. E aqui nesses, que nós tínhamos ficado com 9 pontos, né, 9 pontos altos, agora, meninas, nós vamos ficar com 10 pontos altos, tá bom? Meninas, é assim, tá? Que eu vou arrematando, tá? A minha linha, escondendo por entre os pontos, tá? Se vocês quiserem fazer assim, tudo bem. Agora, se vocês quiserem fazer da maneira que vocês fazem, fique à vontade, tá bom? Olha, eu vou ir trabalhando um ponto para cada ponto. E o aumento, tá? Como é na parte oval, vai ser aqui, tá? Nesse último ponto. Pronto, olha. Cheguei no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui, ó, nós ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Vou aqui fazer 2 correntinhas, nós vamos manter, tá? As 2 correntinhas. Vou para o próximo grupo de pontos altos e vamos aqui ir fazendo, tá? Os 10 pontos altos.
tendo o aumento, tá? Aqui no último ponto alto. Cheguei no último ponto, vamos fazer os 2 pontos altos. Essa ponta de fio aqui, tá, meninas? Que sobrar, é só aí que está cortando aí, tá bom? Olha, ficou arrematado já essa ponta de linha. Vamos fazer aqui, manter as 2 correntinhas de separação. Vamos para o próximo grupo de 9 pontos, ponto altos, e vamos ir trabalhando, olha, um ponto para cada ponto. O aumento vai ser no último ponto alto. Então, nós vamos ter que ficar com 10 pontos altos. Cheguei no último ponto alto, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, ok? Então, meninas, olha, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar. Vamos ficar com 10 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui o restante, esses 2 grupos aqui que faltam na parte oval. Quando chegar aqui na parte reta, tá bom? Volto com vocês. Pronto, olha, meninas, voltei aqui, ó, minha parte oval já feita. Cheguei na lateral aqui, tá? Da parte reta do nosso tapete. Aqui, depois de fazer o último grupo, né? Dos 10 pontos, vou fazer 2 correntinhas. E aqui na parte reta vai ser também a mesma repetição, tá? Trabalhando sempre aqui, ó, esses 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Volta aqui trabalhando, tá? Os 3 pontos. Uma correntinha de separação. Cheguei aqui nos 3 pontos altos. Vamos trabalhar os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, trabalhar os 3 pontos altos. Então, é assim, tá, meninas? Nós vamos manter o mesmo padrão aqui na parte reta, tá bom? Vamos trabalhando os grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ok? Quando chegar aqui na parte oval, é a mesma que nós trabalhamos aqui, ok? Então, o trabalho de vocês aí nesta sequência, chegando aqui na parte reta, é a mesma repetição, tá bom? Aí, quando chegar aqui no finalzinho, volto para nós continuar aqui o nosso tapete. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa carreira toda finalizada. Vou fechar agora com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, meninas, eu vou cortar também esse meu barbante, tá? Na cor cru. Que nós vamos aí trabalhar com... mudar de cor, né? Nós vamos trabalhar com a cor laranja. Eu vou escondendo aqui, ó, essa ponta novamente, tá? Do meu barbante, por entre os pontos altos. Depois eu vou estar arrematando, tá bom? No final do trabalho. Pronto, agora eu vou pegar aqui a minha cor laranja. Pra nós continuar aqui o nosso trabalho. Eu vou aqui, meninas, tá? Começar no mesmo lugar, tá? Que nós estamos finalizando. Olha, eu vou pegar em cima aqui onde nós fechamos com ponto baixíssimo e vou estar aqui fazendo 3 correntinhas. Minha ponta de linha eu já vou estar escondendo também, da mesma forma que eu fiz anterior. E vou aqui, ó, no ponto alto à frente, tá? Nós vamos fazer aqui um ponto alto.
Já vou estar escondendo aqui o meu ponto. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto. Vamos ir para o próximo ponto, um ponto alto. Até chegar ali no final, tá, meninos? Nós vamos ir trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. E agora, nós vamos ter o nosso aumento, tá bom? Nós tínhamos ficado com 10 pontos altos. Agora, nós vamos ficar com 11. Cheguei aqui no último ponto e que nós vamos ter aqui o nosso aumento, tá? Vamos aqui trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Aqui já é a nossa parte oval, então, nós vamos manter as duas correntinhas de separação e vamos vir aqui, ó, em cima do ponto alto, e nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui no último ponto, né? Nós vamos ter o nosso aumento fazendo 2 pontos altos. Vamos manter as duas correntinhas de separação. Vou para o próximo grupo de pontos altos, e aqui nós vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até completar aqui, tá, os nossos 11 pontos altos, e nós vamos ter o aumento aqui no último ponto alto, tá bom? Trabalhei aqui meus pontos altos, cheguei aqui no último ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Pronto, meninas, olha, então aqui agora é a nossa parte oval, né? Eu já vou cortar aqui essa ponta de fio aqui, de linha. E aqui agora sobrou os meus 2 grupos, tá? De 10 pontos altos, eu vou trabalhar eles. Quando chegar aqui na parte reta do trabalho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha parte oval já trabalhada. Olha, nos 5 grupos aqui da parte oval, nós ficamos com 11 pontos altos, tá bom? E cheguei agora aqui na parte reta, nós vamos manter a mesma pontuação, tá? Fazer aqui as duas correntinhas de separação e vir aqui, ó. Em cima dos 3 pontos altos, nós vamos manter aqui os 3 pontos. Uma correntinha de separação. Vamos vir novamente aqui para os 3 pontos altos. E vamos ir trabalhando aqui os 3 pontos altos. Então, esta vai ser a mesma repetição, tá bom? Por toda a nossa lateral, a parte reta. Tanto nessa parte de cá como na outra, tá? Vai ser a mesma sequência. Não vamos ter aumento nenhum, não vamos ter diferença alguma. Fazendo a mesma repetição, tá bom? Na parte reta. Pronto, olha. Aqui vai ser a mesma repetição na parte reta. A diferença vai ser somente aqui na parte oval, nesses 5 grupos, tá? De 10 pontos altos, que vai ser o mesmo que nós trabalhamos aqui. Vamos ter sempre o aumento. E agora, aqui temos 10, vamos ficar com 11, tá bom? Trabalha a parte reta nessa sequência. Chegando aqui na outra parte, vai ser a mesma repetição, tá bom? Não vai ter nenhuma diferença. Então, vou trabalhar a minha aqui já e volto com vocês. Pronto, meninas, olha, eu voltei aqui já com a nossa carreira, tá? Volta do nosso tapete, toda finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Que nós iniciamos. E agora, também, eu vou cortar novamente o meu fio. Porque agora nós vamos estar usando, tá? Outra cor de linha, que é a nossa cor caramelo. Que é a mesma que nós usamos aqui na base do meio do nosso tapete. Vou estar aqui escondendo, tá? Meu fio, rematando ele aqui por entre os pontos. Da mesma forma que eu arrematei os outros. E agora, eu vou aqui pegar a minha cor caramelo, na cor caramelo aqui, né? Essa cor. E agora, meninas, eu vou aqui iniciar no mesmo lugar, tá? Que nós vem aqui iniciando a nossa carreira. Então, vamos lá. Eu vou aqui deixar uma ponta de linha aqui, né? De fio pro outro lado. Vou aqui, ó,
No primeiro ponto, vamos fazer a nossa primeira correntinha, a segunda correntinha, a terceira correntinha. Vamos subir 3 correntinhas, vamos para o ponto alto à frente, vamos aqui também fazer um ponto alto. Então, aqui, meninas, vai ser trabalhado ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ir trabalhando, olha, desta forma. Essa ponta de linha, tá, de fio, já vou estar aqui arrematando, escondendo ela por entre os pontos, com jeitinho, tá? Pra nós arrematar ela, ó. Tem que ficar do outro lado. Sempre jogando ela pro outro lado, tá, meninas? Se vocês for estar arrematando dessa forma que eu estou arrematando. Eu vou fazer assim, meninas, tá? Por toda a volta, nós vamos agora trabalhar essa nossa carreira apenas com ponto altos, fechando até aqueles bloquinhos, tá? Aqueles intervalinhos de correntinhas. Nós vamos fechar eles também com ponto altos. Cheguei aqui, ó, naquele último ponto na parte oval, aonde nós fizemos aqueles aumentos. Aqui também, meninas, tá? Nós vamos fazer o aumento. Nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Somente na parte oval. Cheguei aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. Aqui nós vamos também fazer 2 pontos altos. Chegando aqui nos pontos altos, vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, nesse último ponto onde nós vamos ter o aumento, tá bom? Então, vou fazendo aqui os meus, quando chegar lá eu volto com vocês. Pronto, meninas, olha, cheguei aqui nesse último ponto, tá? Daqueles 11 pontos, aqui nele eu vou ter o aumento. Então, esse aumento nós vamos ter também aqui na parte oval, que é a mesma forma que nós vinha trabalhando. E onde nós temos as 2 correntinhas de separação, nós vamos fazer 2 pontos altos. Olha, e nos demais, ir fazendo, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Não esquecendo que quando chegar aqui no intervalo, tá? De 2 correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos altos, ok? Então, vou trabalhar a minha até chegar aqui, ó, no último... Tá? No último bloco de 11 pontos altos, que é a parte oval, e já eu volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com vocês na nossa parte oval. Deixa eu explicar pra vocês. Olha, sempre aqui, olha, que nós temos aquele aumento, nós vamos fazer um aumento em todos eles, olha. Tá bom? E na onde nós temos as 2 correntinhas, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, até o final, tá? Da parte oval. Esses aumentos, tá, que nós fizemos aqui nas carreiras anteriores, nós vamos manter ele, tá, nessa nossa volta aqui, tá? Chegando aqui na parte reta do nosso trabalho, também nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui eu vou trabalhar... Nesse espaço de correntinhas, um ponto alto. E vamos nos 3 pontos altos, nós vamos trabalhar os 3 pontos. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Nos 3 pontos altos, nós vamos trabalhar os 3 pontos altos. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Nos 3 pontos altos, vamos trabalhar um ponto para cada ponto. Então, meninas, assim, ó, nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá? Do nosso tapete, toda de pontos altos, ok? Quando chegar aqui, ó, nesse espaço, que nos demais nós temos só uma correntinha, né? Então, nós vamos trabalhar um ponto alto. Onde nós temos 2 correntinhas aqui, ó, antes, tá, da parte oval, antes e depois, nós vamos trabalhar apenas uma correntinha também, tá? Não é 2, tá bom? É só uma.
Somente aqui na parte oval, que no intervalo de 2 correntinhas, são 2 pontos altos, ok? Então, o trabalho de vocês aí nessa sequência, tá? Quando chegar bem aqui, ó, no finalzinho, tá? Eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui já com a nossa volta, tá? Toda finalizada com pontos altos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Pronto, aqui está já fechada com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira, que vai ser trabalhada desta forma. Eu vou subir aqui as 3 correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto, e vou para o ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto, e no ponto alto à frente também um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Feito esses 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de separação. Aqui, meninas, nós vamos apenas em duas espaçozinho que nós vamos pular aqui em ponto alto, nós vamos pular 2 pontos altos, tá bom? Então, um vai ser aqui no início, vai ser no início, vou pular 2 pontos altos, né? E vou fazer aqui os 3 pontos altos. Feito aqui, ó, pulei esses 2 pontos altos aqui no início. A partir de agora, vamos pular apenas um. Então, vou fazer as 2 correntinhas de separação, vou pular um ponto alto. E no próximo, vou fazer 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto alto. A partir do próximo, vamos fazer grupos de 3 pontos altos. Pronto, olha, desta forma aqui que nós vamos ir trabalhando, tá bom? Novamente, 2 correntinhas, pulo um ponto de base, e no próximo nós vamos fazer um ponto alto num ponto, no próximo ponto um ponto alto, e no próximo ponto um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Então, meninas, olha, é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta, tá? Por toda a nossa carreira. Lembrando vocês, olha, no início eu pulei 2 pontos altos. Quando chegar mais ou menos, tá? Aqui no final do canto oval, mais ou menos aqui, vocês pulam também 2 pontos altos. Que nós temos aqui, ó, 2 vezes pular apenas 2 pontos altos, tá bom? Então, o trabalho de vocês aí nesta sequência, olha, por toda a volta vai ser assim. Quando chegar aqui na parte reta, também vai ser a mesma forma, tá bom? Fazendo 3 pontos altos, pulando um ponto de base e fazendo 2 correntinhas de separação. Então, vou fazer a minha aqui e já eu volto com vocês aqui no final para nós concluir aí a nossa carreira. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa volta, tá? Finalizada, feita toda com bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, pulando uma correntinha de base e fazendo 2 correntinhas de separação. Mas antes de nós começar aí a nossa carreira, olha, como eu falei pra vocês, tá? No início aqui, nós pulamos 2 pontos altos, tá bom? E o outro ponto alto, eu pulei, tá? Aqui no nosso aqui, outro lado oval, tá? Nós temos que ficar nessa carreira aqui com 2 espaços, pulando 2 pontos altos, tá bom? Pra bater aqui, ó, certinho. Aqui, ó, sobrou um ponto alto, tá? Então, agora, eu fiz as 2 correntinhas, separação, e vou aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou inserir a agulha e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, com apenas um espaço no final. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, meninas, que vai ser trabalhada desta forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse espaço aqui, ó, de 2 pontos altos. Cheguei aqui no espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas apenas. Se vocês quiserem estar trabalhando com 3, pode estar trabalhando. E vou trabalhar aqui também mais 2 pontos altos.
Então, fiquei com 3, contando com essas duas correntinhas aqui como um ponto alto. Duas correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Nós vamos ficar aqui, então, com um leque de 6 pontos altos, separados por duas correntinhas. Pronto, olha, vai ficar desta forma. Assim que fizer este leque, nós vamos fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou vir, ó, nesse espaço de duas correntinhas, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo espaço, intervalo de duas correntinhas, vamos fazer novamente aqui o leque. Com 3 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, ó, nós formamos o nosso segundo leque. Assim que fizer, tá bom? Faça duas correntinhas de separação, vem nesse primeiro espaço de duas correntinhas e prende com um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, no próximo espaço de duas correntinhas, novamente um leque. Então, meninas, olha, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta, seguindo essa sequência até o final, tá bom? Então, é muito fácil, tá, de fazer essa nossa carreira. Olha, é assim, ó. Faça um espaço, um leque, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um leque. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um leque. E assim, é por toda a volta que nós vamos trabalhar desta forma, tá bom? Trabalho de vocês aí, olha, até chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para nós continuar aí o nosso tapete. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa volta, tá toda finalizada. E ela ficou toda assim, olha. No finalzinho, tá, bateu certinho. Mas antes aí de nós finalizar, eu esqueci de avisar aí, né, falar pra vocês, tá, no final dessa carreira anterior. Aqui, com o tapete, nessa pontuação aqui que nós estamos fazendo, ele tem que ficar com 54, tá? Bloquinhos desse aqui, ó, de 3 pontos altos, tá bom? Por toda a volta, ele tem que ficar com 54, a carreira toda. Pra bater aqui, ó, bateu certinho. Isso é pro tapete, tá? Nessa pontuação aqui que a gente está fazendo, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Eu fiz aqui minhas duas correntinhas, agora eu vou nesse intervalo e vou prender aqui com ponto baixo, duas correntinhas e vou aqui, ó, naquela segunda correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui está já a nossa carreira toda finalizada. Então, agora nós vamos iniciar aí a nossa próxima carreira. Também vai ser super fácil de fazer, porque vai ser a mesma repetição. A única diferença vai ser essa aqui que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui as duas correntinhas. Se você estiver trabalhando com 3, pode estar trabalhando aí com 3, tá? Eu vou trabalhar aqui, a partir de agora, com 2. E vou vir aqui, ó, trabalhando um ponto alto para cada ponto. E 2 pontos altos aqui, ó, no meio do leque. Então, nós vamos ficar no total aqui, ó, com 5 pontos altos, tá bom? Agora, vamos fazer duas correntinhas, volta no mesmo lugar e faça aqui mais 2 pontos altos no espaço de duas correntinhas, que é o meio do nosso leque. E vamos aqui nos 3 pontos altos, vamos ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Formando aqui novamente 5 pontos altos. Então, aqui, ó, nós ficamos com 5 pontos altos desse lado, duas correntinhas e 5 pontos altos desse lado. Não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha na agulha e vou aqui, ó, para o próximo leque e vamos fazer aqui. Trabalhar os 5 pontos altos, que é o mesmo que trabalhamos aqui no primeiro leque. Então, fiz os 3 pontos altos e 2 pontos altos aqui no intervalo de duas correntinhas, que é o meio do leque. Assim que fizer, faça duas correntinhas novamente. No espaço de duas correntinhas, que é o meio do nosso leque, vamos fazer 2 pontos altos e trabalhar aqui, ó, esses 3 pontos altos que nós temos aqui. Então, novamente, nós vamos formar aqui 5 pontos altos.
Laço o fio na agulha, vou para o próximo leque e vamos trabalhar os 5 pontos altos. Dois pontos altos aqui no intervalo do leque, tá? Naquelas duas correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas. Volta aqui novamente no meio do leque, faço os 2 pontos. E trabalhar aqui os 3 pontos altos. Então, pessoal, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá? E nesta sequência, tá bom? Assim que trabalhar aqui, ó, não faça nenhuma correntinha, já vai laçar a linha na agulha e vir trabalhar aqui novamente os pontos altos, tá bom? Se o de vocês aí precisar, pode estar fazendo uma correntinha de separação, tá? Se caso de vocês precisar, querer estar aí ficando repuxado aí o trabalho, ok? Então, vou trabalhar toda a minha volta aqui, ó, seguindo esta sequência. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, olha, voltei aqui já com a nossa carreira já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? Que eu iniciei. Se vocês estiverem feito com 3, fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o terceiro ponto alto. Então, vou aqui para o segundo, cheguei aqui no terceiro ponto alto. Deixei esses 2 aqui, ó, sem trabalhar. Vou agora subir as 2 correntinhas e vou nesses 2 pontos altos à frente, vou trabalhar esses 2 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas. Pronto, eu fiz aqui, ó, 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nessa, da laçada do último ponto. Vou puxar aqui o meu ponto e vou fazer aqui, ó, tipo um picôzinho aqui que fica. Então, vou fazer mais 2 correntinhas, volta aqui, ó, nessas 2 laçadas. Vou aqui fazer novamente um segundo picô. Vou voltar aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas, vou aqui fazer 2 pontos altos. E vou nesses 3 primeiros pontos, vou fazer um ponto alto para cada ponto. Ficando aqui com 5 pontos altos. Pronto, olha, meninas, vai ficar assim, ó, ok? 5 pontos altos no início, 2 picôs e mais 5 pontos altos. Ficou aqui os 2 últimos também livres, sem trabalhar. Já vou laçar a linha na agulha, vou pular o primeiro ponto, o segundo. No terceiro, eu vou fazendo ponto alto. Aqui, nós vamos fazer os nossos 5 pontos, tá? Que é da mesma forma que fizemos ali no início. Fiz os 3 pontos e 2 pontos altos. Vai ser aqui, ó, nessas 2 correntinhas. 2 correntinhas, volta, pega essas 2 laçadas da frente do ponto e faça aqui um picô. 2 correntinhas. Novamente, fica essas 2 laçadas aqui, ó, da frente. Vamos fazer o segundo picô. Volta no espaço de correntinhas, faça 2 pontos altos. E vamos trabalhar aqui os 3 pontos altos que temos aqui na base. Pronto, olha, meninas, vai ficando assim, ok? Então, toda a nossa volta, tá? Nossa carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Sempre pulando aqui, ó, no início, 2 pontos altos. E vamos aqui, trabalhar os 3 pontos. Dois pontos altos no intervalo de 2 correntinhas. 2 correntinhas, volta aqui, ó, pegando essas 2 laçadas da frente. Mais 2 correntinhas, pega essas 2 laçadas da frente. Faça o segundo picô. Volta no mesmo espaço de correntinhas, faça 2 pontos altos. E vamos trabalhar aqui esses 3 pontos altos que nós temos na base, para trabalhar aqui, complementar os nossos 5 pontos altos. Pronto, olha, meninas.
é assim, tá? Que nós vamos trabalhar a nossa última carreira. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência, tá? Por toda a volta. Por toda a volta ela tem que ficar assim. Vou trabalhar a minha toda, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui já com a nossa carreira já finalizada. Vou fechar agora com ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha, tá? Perdão, na segunda correntinha, porque eu iniciei com 2, mas se você estiver iniciado com 3, vai na terceira correntinha e prende com ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui a minha tesoura, vou estar cortando aqui a minha linha e vou estar aqui apertando este fio. E agora, meninas, é só estar arrematando, tá? Pegando aí a agulha de tapeceiro ou até mesmo a agulha do crochê e estar aqui escondendo, arrematando por lado avesso aqui do tapete, tá bom? Vou esconder a minha aqui e já eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui já com a minha linha, tá? Arrematada aqui por entre os pontos. E aqui está, tá? Já o nosso trabalho já finalizado. Olha que lindo que ficou esse modelo, meninas. Ele é super fácil, tá, de fazer, e esse tapete ele é bem rápido e bem econômico, e além disso ele fica muito bonito. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Qualquer sugestão aí, tá bom? Reclamação, tá bom? Deixa aí nos comentários aí, tá bom? Que a gente vai tentar aí melhorar cada dia mais aí pra vocês, tá bom? Então, era isso, meninas, ficando por aqui com esse lindo trabalho, essa linda videoaula desse trabalho maravilhoso. E era isso, tá, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.